Boa tarde, pessoal. Hoje, 13h48, dia 15 de 4 de 2024, uma segunda-feira, pós-rodada, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, ok? De 10 jogos, que tivemos a rodada completa ontem, conseguimos a boa métrica de 8 acertos e apenas 2 erros. Então, o que eu posso tentar trazer? O que eu posso tentar trazer não, o que eu posso tentar falar com vocês. A primeira parte que eu vou dizer é: eu não falo sobre arbitragem, certo? Tem erro? Tem acerto? Tem. Vai adiantar eu chegar aqui e trazer uma discussão sobre? Não. Por quê? Porque não vai mudar o resultado do jogo. Queria muito ontem, por exemplo, que Flamengo e Atlético Goianiense não tivessem tido pênalti no último minuto, que tinha batido o público. Pelo menos um dos que eu fiz. Queria muito, mas infelizmente teve. Poderia chegar aqui e reclamar: o Flamengo é beneficiado? Tudo. Poderia. Vou? Não. Por quê? Porque o Atlético Goianiense teve a chance de marcar de pênalti e também não marcou. Tá entendendo? Então é tudo bastante relativo. Eu não gosto, porque eu não gosto de ter aquele trabalho à toa. Por quê? Porque o trabalho à toa me traz a situação que não está servindo de nada e eu não gosto de perder meu tempo. O caso é: então para que você grava esse vídeo? Esse vídeo para mim serve para mim trabalhar melhor com as ferramentas que eu tenho na internet, editar um vídeo, edição de vídeo, edição de áudio. Serve também para mim tentar passar minha opinião e ser entendido. Isso faz eu tentar me comunicar melhor. E também trabalho minha parte de análise de dados, que querendo ou não, isso é muito utilizado. Então para mim não é um trabalho inútil. Gosto de fazer e gosto também quando assistem e alguém deixa alguma respostinha ali, um comentário, coisa do tipo. É necessário? É preciso? É obrigatório fazer? Não, só se quiser. Do mesmo jeito que não é obrigatório me seguir. Eu comecei, fiz os estudos como eu disse, começou a rodada, agora vamos falar da rodada, já falei 2 minutos, falei demais. A rodada começou com Criciúma e Juventude, Internacional e Bahia. Nessa rodada, Criciúma e Juventude eu coloquei pela boa fase. O Juventude vinha do Campeonato Gaúcho e o Criciúma de um bom Campeonato Catarinense, caso eu não me engano. Mas o seguinte nenhum dos dois vinha com boa fase, certo? E para mim, campeonato estadual não é parâmetro. Não é parâmetro, infelizmente. Nós vimos vários campeões, a mesma coisa, Atlético Mineiro e Corinthians. Era para o Atlético Mineiro ter amassado o Corinthians. Em parte ele amassou, mas não fez gol. Flamengo e Atlético Goianiense, campeonato goiano, campeonato carioca. Deu jogo. Então é esse o tipo de coisa que eu tento ver, que não serve muito. De repente o time vinha com 20 vitórias, 15 vitórias, como se eu não me engano era o caso Atlético Goianiense. Chegou, pegou um time mais forte e Série A, perdeu. Independente se foi ajudado ou não foi ajudado, perdeu do mesmo jeito, certo? Então começou Criciúma e Juventude e eu achei que o empate viria. E começou mais ou menos como eu pensava: o gol do Juventude e o empate do Criciúma. Acabou o jogo, certo? Segundo jogo não, estava passando no mesmo horário. Internacional e Bahia. Bahia consegue abrir o placar, retorna o jogo, segura. O Internacional vai lá, mete o primeiro, vai lá, consegue a virada. Como eu disse, o Internacional precisava desse resultado. Ele estava precisando por causa dos maus resultados na Sul-Americana e da falta de resultado no Campeonato Gaúcho, saindo nas semis, certo? O Bahia bateu a final junto com o Vitória, mas não deu certo, porque diferentemente do time do Vitória, o time do Bahia ainda não está montado, as peças não terminaram de chegar, o técnico ainda não sabe que tipo jogar. Estamos em abril, mas isso é abril, certo? É abril, mas ainda não deu. Não deu 20 minutos, não deu 20 dias, não deu 30 dias que eles estão treinando fechado. E outra, porque eles botam numa coisa muito pequena. Fora o Vitória, qual é outro time que pode bater no Bahia com nome, com torcida e com tudo mais? Não tem. Então você joga, você mete 3, você mete 4, você mete 5 e pensa que está arrasando, mas não está. Por quê? Porque o nível do time é muito baixo.
Mesma coisa quanto à Copa do Nordeste. Tirando aqueles que todo mundo sabe conhecido, não tem mais nenhum. Ceará e Fortaleza, Bahia e Vitória, Sport em Pernambuco, porque o Náutico, minha Nossa Senhora, né? Náutico, meu pai do céu. Mas é motivo para outro canto. Então, os outros dois jogos foram Fluminense e Red Bull, São Paulo e Fortaleza. Fluminense e Red Bull Bragantino. Fluminense abriu, Red Bull fez um, virou, Fluminense foi lá e conseguiu um empate no finalzinho. O que isso mostra? Que o Fluminense tem uma grande dificuldade de jogar como jogava ano passado. Não sei se é por causa que o time está mais velho, não sei se é porque não tem novidades no que é feito pelo próprio Fernando Diniz, ou se ainda é um time que também, como o restante, está se organizando. Certo? O próximo e o que eu tenho a falar sobre o Bragantino. O Bragantino é o que me fere. Não sei se é pelo técnico, não sei se é pela falta de jogador, se trouxe aquela molecada, se aquele time que empolgou no ano passado sofreu muita baixa, muita gente modificada, fora aquele Juninho Capixaba que ainda não saiu, mas provavelmente ele vai, porque ele joga muito bem, ele joga de lateral, joga de ponta, eu acho que eu falei no primeiro vídeo sobre isso. E São Paulo e Fortaleza. São Paulo, temos que olhar que o São Paulo deu certo por Dorival. É o técnico, é quando você sente que o técnico trabalhou bem. Foi isso. Carpini teve os bons resultados como? Quando se aproveitou do trabalho de Dorival. Para ele tentar colocar o trabalho dele é difícil, por quê? Porque é um técnico novo. Não é que ele não seja um técnico que não saiba, que não entenda das coisas, que não traga. Não, ele é um técnico novo. Ou seja, vai ter gente ali que vai peitar com ele e não vai seguir o que ele está mandando. E querendo ou não, ele tem um aperto agora que pela briga que teve com Rames Rodrigues, que ele tem que colocar quem a diretoria quer. E aí não dá certo. Porque quem está vendo o time ser treinado, quem vê todo dia o diário dele é quem? É o técnico Carpini. Só que não dá certo. E como eu disse, não deu, Fortaleza vem arrumado, Vojvoda, como sempre, trazendo o time que tem poucas mudanças. Se sai alguém, ele tenta trazer outra mais ou menos no mesmo nível. E isso deu a vitória para o Fortaleza, como foi colocado. Então, 4 jogos, 4 greens. Eu fiz como foi mostrado para vocês no grupo. Eu fiz uma bet pela minha casa de apostas tradicional e fiz outra pela bet pela internet que dá a sensação de cash out a você. Uma eu coloquei 2, voltou 304. Outra eu coloquei 1, voltou 128. Terminou esses 4 jogos, eu dei cash out na que eu poderia. Apenas voltou 5 reais. Para mim, qualquer dinheiro acima do que eu apostei, para mim é lucro. Dá para eu trazer? Dá. Tinha acabado? Tinha. Eu poderia ir perder meu realzinho? Não. Não posso perder meu realzinho. Meu realzinho é único para mim. Então, o que aconteceu? O que houve? Eu tirei e depois fiz os 6 jogos que voltavam para bater. Caiu muito, caiu de 128 foi para 12 reais. Mas, mesmo assim, eu continuei. No outro eu não tirei nada, eu mantive ele. Certo? Então a gente chegou para o começo do segundo dia, o final da rodada. Nos jogos das 4 horas tivemos Vasco e Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro, Atlético Goianiense e Flamengo, Atlético Paranaense e Cuiabá. Era o dia dos Atléticos, certo? Começando com Vasco e Grêmio, o Vasco abriu 2-0, teve o placar diminuído e o Grêmio perdeu. Simples, fácil, Vasco jogou bem, pelo que eu escutei, não vou dizer que eu assisti o jogo porque eu não escutei, não assisti, não tem condições. Então, Vasco e Grêmio. Deu a vitória, o Grêmio tentou e não trouxe. Como eu já disse pela Libertadores e vou voltar a dizer, o Grêmio não tem esse time todo. O Grêmio tem boas peças, tem, mas para ganhar um campeonato brasileiro você precisa de elenco. Ou seja, titular e reserva. Não dá para tentar ganhar sem ter reserva. O único time que eu vi fazer isso foi em 2017. Não sei porque o campeonato, todos os times estavam ruins, ou porque foi uma sorte muito grande que foi o Corinthians em 2017, porque ele não tinha time. Ele ganhou. Eu só sei que ele ganhou. E aconteceu o quê? E o Grêmio começa a ter uma crise nas mãos. São 3 jogos, 3 derrotas. Ganhou pelo Gaúcho e já chegou para entrevistas começar a reclamar pelo seu técnico.
pelo seu time que tá comemorando demais. Farra. Um elenco com Diego Costa, Soteldo, Vilha Sante, porque Deus me perdoe, mas aquele Vilha Sante tem um rostinho de pé inchado. Tem um cabo igual a ele aqui, na Ceaga da minha cidade. Aí vem, segundo jogo, Corinthians e Atlético Mineiro. Corinthians volta a ser aquele time previsível, que não consegue atacar. Ontem eu escutei a narração. Se eu escutei o narrador dizendo que o Corinthians chutou a gol mais de 3 vezes a partida toda, eu estou mentindo. Enquanto isso, o Atlético Mineiro botava pressão e tinha boas chances com bola parada, com bola cruzada, com 1 a menos. E o Corinthians não criava, com 1 a mais e não criava. E vamos pra cima, e teve uma hora que ele foi pra cima e depois ele se arrependeu, voltou e eu... O que você quer, meu amigo? Aí tirou Garro, aí botou Coronado, aí eu, como é essa situação? Essa situação é muito estranha nessa situação. Aí eu olhei assim, tá certo. E vai ser feito o quê? Não tem o que ser feito. Aí Atlético Goianiense e Flamengo. Atlético Goianiense faz um gol. Flamengo faz o gol, Atlético Goianiense empata. Ocorre um pênalti, o Atlético Goianiense pode meter o segundo, não mete. Final de jogo, aquele fuzuê, Flamengo vai lá e casqueta, faz o segundo, gol de Pedro. Para a alegria também de quem escalou ele no Cartola, que não foi meu caso, porque eu pensei que Pedro não iria jogar. E aí foi onde eu perdi meu primeiro pule. E aí, se o Flamengo não tivesse feito também um pênalti, poderia ter batido. Então, nesse momento, a gente teve o primeiro head. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 greens, um head, que foi o que deu. O Atlético Paranaense passou o carro por cima do Cuiabá. Cuiabá, que vinha de uma bela sequência sem perder, passou o carro por cima do Cuiabá, meteu 4. Vem de uma campanha muito boa. Próxima rodada, se eu não me engano, pega o Grêmio. O que também eu acho que pode ser bem capaz de vir mais uma vitória e continuar se encaixando. No momento é o líder do campeonato. Não sei o que isso vai valer, o que deixar de valer depois do campeonato do ano passado. E aí, Atlético Paranaense vencendo o Cuiabá, mais um green. Chegamos a casa aí dos 8 greens e um red. E aí chegou o último jogo, Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro e Botafogo que simplesmente continuou na maior. Tiquinho começa ganhando, 5 minutos de jogo 1 a 0. Aí Lucas Silva vai lá, consegue o empate. Rafa Silva faz 2-1. Botafogo empata. Papagaio vai lá e faz 3-2. Papagaio, se eu não me engano, começou a jogar bola no Palmeiras ou foi no Atlético Mineiro. Já tá bolando no Cruzeiro. É demais. Aí eu acho interessante aqui. 90 mais 1, 3-2 Papagaio. Um passe de William. 90 mais 2 Papagaio amarelo. Conduta antidesportiva. Xingou, gritou com alguém. E amigos, eu não falo de arbitragem, mas o que teve de cartão amarelo nessa rodada tá fora do sério. Novamente, Cruzeiro consegue a vitória. Traz um 3-2. Bom. Tivemos muito gol anulado. Tivemos gol anulado no jogo do Corinthians e Atlético Mineiro. Tô vendo aqui, teve gol anulado também no Cruzeiro e Botafogo. E terminamos aqui com um 8-2. São 8 greens, 2 reds. E isso é uma coisa, pra mim, boa. Sabe? Teve rodada de ficar 5-6 pro lado do... Quer dizer, 4-6 pro lado do red. Coisa ruim. Até o momento consegui. Tive um cash out muito pouco, mas tive alguma coisa. Ou seja, não foi uma rodada que eu perdi. Então a brincadeira é essa. E sempre lembrando, não estou fazendo aqui para você me seguir ao pé. Estou fazendo aqui, estou comentando sobre uma coisa que eu gosto, que eu faço, que é sobre esporte, sobre futebol. No final do ano passado perguntei se alguém queria que eu continuasse seguindo algum tipo de liga, que continuasse passando para mim continuar fazendo esse material.
Não houve comentários, então também não fiz. Foi bom porque deu tempo de eu fazer outras coisas pessoais, coisas do tipo. Tá certo? Então, fim de papo é esse. Vai aparecer aqui do lado o placar. 8 greens, 2 reds. Eu acho que é desse lado aqui que aparece. Tá bom? Talvez nessa próxima rodada já tenhamos o favorito da rodada. Porque é quando eu coloco aquele time que tem maior probabilidade de vencer. Nessa não teve porque tinha menos dados. Nessa vai ter mais uma camadinha de dados porque tem os jogos de quem ganhou e quem não ganhou. Então, querendo ou não, isso já pesa, porque nenhum time quer começar um campeonato brasileiro perdendo duas. São coisas que você vai percebendo com o passar, tá certo? Então, pessoal, eu fiz isso no último vídeo dizendo agora vai demorar um pouquinho porque vai editar e tudo mais e vocês só vão ver depois de editado. Isso vai aparecer novamente, tá certo? Mas sempre se lembrando, agora 2h10, então não mais tardar 2h40, 3 horas eu estou postando porque amanhã já tem que elaborar material de novo, porque a gente já tem rodada na quarta-feira. Vai dar aquele up de jogos, porque é para depois dar uma paradinha, porque aí vem as copas, tá certo? Pessoal, muito obrigado, foi um prazer. Curte, comenta, compartilha. Qualquer coisa estamos por aí e amanhã tem vídeo novo. Valeu!